Caríssimos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos, hoje continuaremos falando sobre como nosso Senhor Jesus Cristo nos anunciou o reino dos céus, o seu reino, o reino de Deus. Bom, nosso Senhor Jesus Cristo veio depois de todos aqueles profetas que foram enviados e nos falou muitas coisas e nos ensinou muitas coisas e fez muitas coisas no nosso meio. Como eu já disse, ele curou muitos cegos, muitos surdos, muitos mudos de suas cegueiras, surdez e mudez. Ele curou muitos paralíticos, muitos coxos que voltaram a andar e até mesmo conseguiram carregar suas camas de volta para casa. Ele ressuscitou os mortos, limpou os leprosos também. Agora, entre várias coisas que ele nos ensinou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por causa de Deus, nós devemos então amar nosso próximo. Então ele nos diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que são pobres de coração, bem-aventurados os puros, bem-aventurados aqueles que fazem a vontade de Deus sempre e em tudo. Por isso ele nos ensina que as virtudes praticadas por amor de Deus nos colocam mais próximos dele. Por isso, nós devemos crer no Senhor, crer na sua palavra e amar. O Senhor nos disse esta parábola. Uma certa vez, havia um grande senhor de uma vinha e esse senhor resolveu construir uma torre nessa vinha para a segurança da vinha e contratou algumas pessoas para cuidarem dessa vinha dele. E quando chegou o tempo da colheita, esse senhor enviou um empregado para avisar os vinhateiros que ele viria para recolher o produto da vinha. Então os vinhateiros foram lá e mataram o servo do senhor. O senhor enviou mais servos. Os vinhateiros mataram os outros servos também. Então o senhor resolveu, vou enviar-lhes meu filho, porque ao meu filho eles vão respeitar. E então enviou o seu filho muito amado. E os vinhateiros, vendo o filho do senhor da vinha, disseram entre si, eis o herdeiro, vamos matá-lo, e assim a vinha será nossa. Então lançaram mão sobre o filho do senhor e o mataram. E exatamente isso foi o que nós fizemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, cujas mãos limpas, puras, imaculadas, só fizeram o bem, curaram os doentes, devolveram a vida aos que haviam morrido. Ele, cuja boca só disse palavras santas, palavras boas e edificadoras, nós o pegamos e o matamos. E, no entanto, mesmo esse nosso ato de maldade foi utilizado por Deus para fazer algo de grande bondade. Deus nos remiu dos nossos pecados, ou seja, quando eu peco, eu não tenho como pedir desculpas a Deus por mim mesmo, porque Deus é infinito. E quando eu faço algo que desagrada a Deus, eu desagrado a um Deus infinito. Então era necessário que houvesse um pedido de desculpas infinito, digamos assim. Era necessário que houvesse um sacrifício de pedido de perdão, um implorar de perdão que fosse infinito. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o verdadeiro Deus, é infinito. E assim se ofereceu em sacrifício de amor, de reconciliação por nós. Assim, aquela dívida infinita que nós tínhamos com Deus foi apagada. E os méritos da sua paixão, da sua cruz, da sua morte, porque nós o matamos pregando numa cruz, uma morte terrível e muito dolorosa. A morte, de fato, o nosso Senhor Jesus Cristo passou pelo sofrimento maior que existe nesse mundo. Através desse sofrimento salvífico, ele eliminou a nossa culpa. Então, todas as vezes que nós pecamos, os méritos da paixão e da morte do Senhor podem ser aplicados sobre nós. E é isso que faz a sua Santa Igreja Católica por todo o universo, por todo o mundo. Então, caríssimos, no terceiro dia, depois da sua morte, o Senhor ressuscitou.
Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, e por isso, sendo o autor e criador de toda a vida, não podia ficar morto. Então ele ressuscitou. É isso mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo saiu do túmulo no terceiro dia, vivo, ressuscitado, vitorioso sobre a morte, e deu a vida aos que estão nos túmulos. Ou seja, a nós que um dia vamos morrer a morte corporal, a nós que estamos no pecado, que estamos mortos no pecado, nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a graça transbordante, a sua bondade, o seu amor infinito pelos homens. E isso nos dá vida, porque Jesus Cristo é Deus, e é Deus dos vivos. Nele, quem crê não morrerá, ainda que morra a morte do corpo. Mas então, caríssimos, o que é que nós devemos fazer para que os méritos da paixão do Senhor sejam aplicados a nós? Nós devemos crer no Senhor com todo o coração e amá-lo sobre todas as coisas. Devemos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas e transgressões, e passar a amar a Deus de fato sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, ou melhor, como o próprio Senhor nos ama. Devemos, tendo nos arrependido dos nossos pecados, receber o santo batismo, que é a porta de entrada para o grupo dos amigos do Senhor, a Santa Igreja Católica. Caso nós já tenhamos recebido o santo batismo, então precisamos vivê-lo de fato, e buscar a confissão e a Eucaristia, que são sacramentos, que são sinais muito vivos e marcantes, verdadeiros e reais da presença de Jesus Cristo entre nós. Depois que nós cremos e fomos batizados, devemos viver uma vida que nos coloque como se fôssemos encaixados no molde, e esse molde é nosso Senhor Jesus Cristo. O termo cristão significa não seguidor de Cristo, mas outro Cristo. O que significa que nós devemos viver sendo como que a face do Cristo para os nossos irmãos e irmãs. Será que estamos vivendo isso? Nós que já fomos batizados? É uma reflexão importante que precisamos fazer, não podemos deixar para outra hora. Porque nosso Senhor também disse que o dia em que Ele chegará será como, durante a noite, a chegada de um esposo. E há várias pessoas, há várias virgens que esperam para o cortejo do esposo até a esposa. Essas são as virgens amigas da esposa. Mas somente as virgens que estiverem com as lâmpadas acesas poderão seguir o esposo para a grande festa de casamento. As virgens que deixarem suas lâmpadas se apagarem e não tiverem o combustível para acendê-las, não poderão entrar pela porta do banquete nupcial, a porta do reino dos céus. E como é que nós mantemos essas lâmpadas acesas? Fazendo tudo por amor de Deus. Porque se nós dormimos por causa do amor de Deus, se nós rezamos por causa do amor de Deus, se nós comemos ou deixamos de comer por causa do amor de Deus, se nós doamos coisas nossas por causa do amor de Deus, se nós amamos o nosso próximo por causa do amor de Deus, se tudo nós fizermos por causa do amor de Deus, Deus aí está e se agrada. Não que Ele precise das nossas obras, das nossas orações, Ele não precisa. Mas é como se nosso Senhor é como se fosse um pai de uma criança de 3 anos de idade. Uma experiência muito próxima de nós. O pai deu a vida ao filho de 3 anos. O pai deu, portanto, a mão ao filho. O pai coloca o filho na escolinha, paga a escolinha, compra uma camisa branca e leva para a escolinha, compra tinta, paga material, paga professores. E quando chega perto do Dia dos Pais, a professora pega o menino, pega um pouco de tinta, o menino coloca a mãozinha na tinta e imprime a mão sobre a camisa que o pai comprou e dá de presente ao pai. E esse pai se emociona e chora e fica feliz e mostra aos amigos: veja o que meu filho fez para mim. E ele veste aquela camisa, ele ama, ele ganha um amor, assim, um tanto inexplicável pelo ato que o filho lhe proporcionou, né? Não pela matéria em si, porque vejam,
Foi o pai que pagou por tudo. Foi o pai que deu origem a tudo. E, no entanto, o carinho do filho de colocar a mãozinha ali e entregar com amor pelo pai é algo que deixa o pai transbordante de alegria e de amor. Então, caríssimos, venham, vamos acompanhar o canal na nossa catequese. Deixem o seu curtir aí embaixo, o seu gostei, inscreva-se no nosso canal e vamos continuar com a nossa catequese. Cristo está entre nós. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou.